Dá uma viradinha no pescoço aí para ficar melhor, meus amados. Ô, glória. Tem umas fotos aí também, antes da gente dar uma salva de palmas para Jesus, por o dia de ontem. Tem umas fotos aí também. Ô filho, passe aí, por favor. Passe devagar aí, são poucas fotos para todos verem como é que ficou bonito lá. A gente vai estar organizando esse vídeo, está passando semana que vem, mais organizado. Amém? Ô Gustavo, a Gabi, que lindo. Ô Neto, ô Glória, a Líria. Bênção, Camila e Fernando, bênção demais. Danilão, Fernanda, como nos ajuda. Glória a Deus, Camila e Fernanda, novamente. Amém. Glória a Deus. Se tiver mais fotos aí, por favor, Gabriel, coloque aí também. E aquelas duas últimas fotos, aquelas últimas 3 fotos, por favor. Eu quero que você passe bem devagarinho. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, Borela. Glória a Deus, pastor Fernando. Eu fico até engasgado, porque a gente sabe como foi gerado isso, né? Então, ontem foi uma noite, foi o primeiro dia dos namorados da Borela aqui na igreja. Primeiro aliançados, família com propósito. E no primeiro aliançados dela, ela já saiu de lá noivada, já com o casamento quase marcado, já com a data. Ô, glória, saiu de lá aliançados, né, meu pastor? Olha que bênção, teve... Ô, glória, já está marcado já. Amém, amém. Depois a gente conversa, pastor Fernando, lá no gabinete. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque a promessa na vida da Borela está se cumprindo na vida do pastor Fernando. Então, fico muito feliz de presenciar e viver isso aqui com vocês, tá? Amém? Ama a vida de vocês dois. Glória a Deus. Resposta de oração vocês. Amém? E queria chamar aqui o Heitor, da Ayla, para estar aqui falando o versículo. Dê uma salva de palmas na vida do Heitor. Lucas, tira uma foto dele para mim aqui, por favor. Boa noite, Heitor. Tudo bem com você, meu filho? Graças e paz. Fica à vontade, tá? Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu vou falar Salmo 119, versículo 11, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Glória a Deus, Heitor. Parabéns. Eu quero tirar uma foto com você, você deixa? Vem cá, pastor, vamos tirar uma foto aqui com ele. Glória a Deus. Fica aqui, Heitor, com a gente, fica aqui. A gente quer chamar as crianças. Você quer orar pelas crianças? Não? Então a gente ora. Queria chamar as crianças aqui, as professoras, por favor. Papai do céu possa estar capacitando as professoras, capacitando essas crianças para aprender cada dia mais e mais da sua palavra. Estenda a mão direita, por favor, sua mão de autoridade. Heitor, como você falou a palavra, estenda sua mão direita, sua mão de autoridade, para a gente estar orando e profetizando por tantas bênçãos que o Senhor tem nos entregado. Pai, colocamos aqui para o futuro da nossa igreja, Pai. Como o Heitor aqui acabou de falar o versículo, que a gente possa sim, Pai, escrever na tábua do nosso coração sim, Pai, a sua palavra, Pai. Que em nome de Jesus a palavra seja lançada no coração de cada um aqui. Capacita as professoras, a Borela, a Tia Ayla, a Camila, a Gabi, todas, Pai, para lançar a palavra de Deus. Se você crê, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Queria chamar meu pastor aqui, que vai ministrar a palavra. Pastor Gleno Barbosa e Silva.
Levante sua mão direita, por favor, sua mão de autoridade, para a gente estar aqui abençoando a vida do nosso pastor, do anjo da igreja. Pai, em nome de Jesus, Pai, colocamos a vida do nosso pastor, a vida da pastora Juliana, Amanda, Ian, Ana, Helena, tudo que envolva a vida do nosso pastor, para que o Senhor possa protegê-lo, que o Senhor possa guardar ele debaixo de suas asas, Pai, e que a palavra não venha sair nada do Glênio, mas sim do Senhor, que ele seja um instrumento usado e ousado na sua presença hoje, Pai, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus na vida do nosso pastor. Glória a Deus. É tão bom, né, ver a igreja assim, né? Deus levantando os pastores, líderes. Bom demais, né? Daqui uns dias só vou vir aqui para visitar. Vai ser top. Amém, irmãos. Eu fico muito feliz mesmo de ver a igreja, né, compartilhando da sua graça, do teu poder, da tua misericórdia, com pessoas que têm fome e sede, né? E hoje de manhã nós tivemos um momento tão especial aqui, desde o louvor. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Estava falando ali para a Patrícia, né? Como que foi? Nós fomos lavados hoje de manhã e eu creio e profetizo em nome de Jesus que não vai ser diferente. Amém? Você está aqui no foco do olhar de Deus. Deus está de olho em você. Você crê? Você crê, querido, que Deus está de olho em você? E para que Deus possa te encontrar, nós precisamos fazer algumas coisas. Reacender algumas coisas, reposicionar em algumas coisas e ter consciência dessas coisas. Hoje de manhã nós falamos daquilo que mais nos custa, algo que passa sempre despercebido por nós, mas é de suma importância para Deus, principalmente quando Ele te entrega algo. Quando Deus te entrega algo, Ele espera que você guarde muito bem, que você possa proteger muito bem, porque foi Ele que te entregou. Se a obra dEle a gente não pode fazer relaxadamente, imagina aquilo que Ele te entregou como presente, aquilo que Ele te entregou como propósito. Seu casamento é um propósito, seus filhos é um propósito. Tudo que discerne a sua vida é um propósito, querido. Porque Ele te entregou. Ele te deu. E a gente negligencia naquilo que a gente precisa guardar. Obrigado, filho. Naquilo que a gente precisa guardar e proteger. E nós queremos falar um pouco sobre isso. O título da minha mensagem é Guardando o Coração. Guardando o coração. Nada é melhor do que Provérbios capítulo número 4, a partir do verso 20. Pode projetar para mim. E aqui Salomão, ele nos dá dicas preciosas. Verso número 20 de Provérbios 4 diz assim, ele começa assim, meu filho. Então já se sente filho aí, tá? O pai está falando com você, tá bom? Amém? Ele te chamou de quê? Meu filho. Escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vidas para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A sua vida depende num coração guardado. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que há diante de você. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Forte, né? Passou por quê? O que isso tem a ver com o título? Tem tudo a ver. O Senhor tem um caminho para nós. E a gente precisa guardar o nosso coração. Para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nos afastar daquilo que é mal. Guardar no fundo do nosso coração. Então aqui,
são sinalizadores da fé. Salomão deixou para nós sinalizadores da fé. De uma fé que flui, de uma fé que cresce, de uma fé que avança. Engraçado, querido, que nós não somos preparados para guardar e proteger. Nós temos facilidade de ganhar. Aquilo que você ganha e aquilo que você não protege, não guarda, ele vai perder o valor, sim ou não? Quem concorda aqui comigo que reformar é mais caro que construir? Quem concorda? Moura se expressa, se espera soldado. Sim ou não? Adivaí, sim ou não? É forte, né? Por que construir é mais barato do que reformar? E por que reformar é mais caro do que construir? É porque o nível da reforma, querido, revela seu nível de quê? De indisciplina. O nível da sua reforma, querido, revela seu nível de falta de proteção, falta de cobertura. O nível da sua reforma revela como você tem administrado aquilo que Deus te deu. E a gente vai passando, vai tirando os olhos, a gente deixa para lá, amanhã eu faço, e de repente quando você vai reformar, o que acontece? Melhor eu construir outra. Porque o nível da nossa reforma, no nível daquilo que nos propomos a restaurar, querido, foi o nível da nossa negligência. E assim é a nossa fé, assim é a nossa vida cristã. Quando você não guarda seu coração, quando você não guarda a sua vida, quando você não protege a sua vida espiritual, querido, você vai precisar de reforma. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Ele derruba tudo para construir novamente. Jeremias 18 fala assim: vamos à casa do oleiro, descemos à casa do oleiro, né? E lá o que vai fazer? O oleiro vai pegar a gente e vai moldar. E se o vaso rachar, o que ele faz? Destrói e faz um novo vaso. Entende, querido? Então nós somos preparados, querido, a conquistar. Nós somos bons para conquistar. Mas sempre aquilo que nós conquistamos, quando nós não guardamos, não protegemos, ele perde valor rápido. Exemplo, o capim, o jardim do vizinho é sempre melhor do que o nosso, sim ou não? Sim ou não, querido? Se você não guardar seu coração te convence que aquilo que Deus te deu não é bom, é insuficiente. E isso aponta para como nós estamos administrando a nossa fé. Se a gente está administrando as coisas de Deus com gratidão ou com questionamentos. Se a gente recebe aquilo de Deus, aquilo nos supre, ou aquilo traz um sentimento que faltou alguma coisa. Então, guardar o coração e proteger o coração, querido, sinaliza muito bem uma caminhada crescente de fé. A gente precisa ser grato em tudo. Estava ouvindo um jovem essa semana, eu até esqueci de falar isso aqui de manhã, né? Deus está fazendo tanto na vida do jovem, mas tanto na vida do jovem, mas tanto, não é suficiente. Sendo que a Bíblia diz: dei graças em tudo. E a gente tem dificuldade de dar graça, sabe por quê? Porque quando você dá graça, você entra numa plataforma de quê? De reconhecimento. E tem muita coisa que você não reconhece. E o que acontece? Você deseja grandes coisas, mas você não reconhece as pequenas. E a unção está nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco, te colocarei no muito. Então é assim, querido, a promessa está no pouco, é na simples coisa, nas simples coisas que a gente precisa guardar. Então você guarda seu coração, principalmente quando você está prosperando demais. Quando você está prosperando, quando o vento está soprando na sua direção, tudo vai bem, querido, toma cuidado, guarde seu coração. Guarde seu coração. Talvez seu coração ele vai se convencer que
melhor é coisas do que pessoas. É melhor você lutar contra coisas, é melhor você lutar a favor de coisas do que direcionar pessoas. E para Deus está vendo que você está perdendo o quê, querido? Pessoas. Então, guardar o nosso coração em Provérbios 4, querido, é muito forte. Então, para entrar na palavra, eu quero te dizer, querido, somos prontos para conquistar, mas somos negligentes em guardar, proteger. Se você não se convenceu ainda, como é difícil guardar dinheiro no banco, não é? Sim ou não? Tem como você guardar alguma coisa no banco sem receber dinheiro? Tem como, querido? Você guarda o que você recebe, sim ou não? Mas tem muita gente que negligencia isso até hoje. Ah, pastor, me falta dinheiro, mas ele te dá dinheiro. O que está faltando, querido? Você aprender a guardar, a proteger o seu futuro. Sim ou não? Então não é falta de dinheiro. Quem aqui trabalha de graça? Tem alguém aqui que pode falar, gente, eu trabalho de graça, eu estou precisando de uns desses. Quem aqui trabalha para receber? É bíblico, irmão. Você é digno do fruto do seu trabalho, amém? Do seu sonho. Então, quem é que trabalha aqui para receber dinheiro aqui? Então não falta dinheiro. Mas você tem guardado dinheiro? Você tem guardado? É insuficiente, porque quanto mais eu ganho, mais eu gasto. O problema não é aumentar o seu salário, querido. O momento é você ter uma reeducação financeira. Pode aumentar seu salário. Pode, querido. Eu vou profetizar para alguns aqui. Você ganhava 5, agora você vai ganhar 10. Tem uns aqui que vai ganhar 20. Aí depois passa 5 meses, eu vou lá visitar o irmão. Irmão, que benção, seu testemunho lá na igreja foi poderoso. Como é que está a sua vida financeira? Devendo a mesma coisa. Não, e outra, ainda ele faz aquela cara espiritual. Eu amo essas caras espirituais. Ele fala assim, pastor, você não sabe o tanto de pessoas que eu levo nas costas. Vou até tomar café aqui. Juliana falou assim, amor, cuidado hoje. A Juliana falou assim, amor, cuidado. Então não falta dinheiro. O que está faltando então? Você aprender a guardar, a proteger. Repito minha fala, somos prontos para conquistar, mas somos os últimos a ter a consciência de guardar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Glória a Deus. Provérbio de número 4, querido, nos dá uma direção. E a direção é, olhe para frente. Você precisa olhar para frente. Eu só vou olhar para frente, Jonas, se eu aprender a guardar meu coração. Porque se eu não guardar meu coração, sempre eu vou olhar aonde, querido? Para trás. Aquilo que me paralisa, aquilo que me paralisou, aquilo que saiu fora do trilho. E se eu não guardar meu coração, querido, eu não vou conseguir olhar para frente. A Bíblia diz que o futuro não está atrás, o futuro está à frente. Mas se você não proteger seu coração, você vai se convencer que você não consegue. Mesmo a Bíblia dizendo, tudo pode. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Mas se você não guarda seu coração, se você não protege seu coração, você vai estar na mão de pessoas. E você sabe o que eu estou falando. Nessa plataforma de coração, querido, Deus quer que você entregue seu coração a Ele. Porque dele procede toda a vida. De tudo guarda o seu coração. Salomão ainda nos ensina, guarda esse coração, vigia. Os dias são maus,
E tem alguém que não se cansa de querer roubar sua paz. Salomão nos deixa aqui uma direção para olhar para frente, mas também nos desperta de alguns sinalizadores da fé. Provérbio de número 4, querido, serve para nós hoje como guia, que nos ajuda a permanecer no caminho certo. Meu filho, guarde tudo. Guarde tudo. Tudo. Olha que lindo. Escute o que eu digo, preste atenção, nunca perca de vista, guarde no fundo do seu coração, porque isso é vida para quem procura. Então, Provérbio de número 4 serve como guia, aquele que vai nos permanecer, fazer nos permanecer no caminho certo. Hoje de manhã eu falei que Jesus não é estrada. Jesus não é estrada, querido. Jesus é o quê? Caminho. Por que Jesus não é estrada? Porque estrada, querido, é placa demais. Quando você pega quando você vai aqui em Bela Vista, você fala assim, vou viajar? Quando você vai aqui para Santo Antônio, você fala, eu vou viajar? Não, né? Goianira, vai viajar? Não, por quê? É um caminho, está perto, né? Mas estrada fala de longe, daquilo que está longe. E quando você pega a estrada, querido, tem várias placas, várias cidades, várias rotas. E Jesus não é estrada, Jesus é caminho. Jesus não tem outra opção. Jesus é o caminho. Não tem outro atalho. A Bíblia não diz que Jesus é estrada. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então, siga em frente. Não tem placa, não tem desvio, não tem atalho, querido. A sua vida espiritual, ela tem que estar no caminho. Então, para isso você tem que guardar, escutar, prestar atenção. Meu Deus. Nunca perca de vista. Tenha consciência do caminho. E se convença que o caminho é certo. Quando você coloca teu carro na estrada, querido, por mais que você saiba do caminho de cor, tem um momento da viagem que você fala, será? Aconteceu alguma coisa. Será que é aqui mesmo? Não lembro. Não é assim? Aí vem uma placa para te ajudar. Jesus é reto, querido. Ele é a conexão com o Pai. Se você precisa de um Pai, e se você quer restaurar o seu DNA de filho, só tem um caminho: Jesus Cristo. Às vezes você está pegando a estrada da identidade que você perdeu. Talvez você está procurando a identidade para você voltar a sentir Deus. E você está procurando vários caminhos. Jesus é o caminho. Ele vai restaurar a sua identidade. Então sai fora de estradas, de placas, de atalhos. Pare de tentar controlar o seu tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Pronto. Esse é o caminho certo. É quando você permanece no caminho certo, não desvia dele nem para a direita nem para a esquerda. O primeiro ponto de sinalização de nossa fé que Salomão deixa é guia. Mas também o segundo ponto é guarda. Ele serve como um guarda. Ele mantém o nosso coração protegido. Livre, para a gente livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Te dá discernimento daquilo que te atrapalha na caminhada.
fazer com que você guarde seu coração. Ele é o guarda, Ele protege, Ele te livra do mal, Ele te livra do engano. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai lá e te resgata. Amém, queridos? Ele traz você de volta, porque Ele é o nosso protetor. O nosso protetor está à porta. Então guardar, prestar atenção, meu Deus, vai te trazer proteção, querido. Somos convencidos dia e noite, noite e dia, pelo Espírito Santo. Como é que está seu relacionamento com o Espírito Santo, querido? Você está na estrada ou no caminho? O Espírito Santo ainda tem que te convencer de algumas coisas, até hoje. Às vezes você quer pegar a estrada, e Ele quer te voltar para o caminho. Como é que está seu relacionamento com o Espírito Santo? Ele te convence mesmo? Eu feche seus olhos, é melhor. Por favor, feche seus olhos. Se Deus revela, é para falar. O Espírito Santo manda dizer a alguns aqui: até quando tentarei te convencer? Você sabe onde você está errando. Você sabe que existem atalhos que tiram você do caminho. Feche seus olhos. Até quando o Espírito Santo tem que te convencer, querido? Ele convence o homem do juízo. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu estou te perguntando de novo. O Espírito Santo manda te dizer até quando tem que te convencer desse pecado que você esconde, dessa atitude que você não abre mão. Pode abrir seus olhos. Você se comporta como aqueles que precisam ser protegidos? Ou daqueles que não precisam de proteção? Você é dependente? Quem já ouviu aquela frase? Comecei ela aqui hoje de manhã. Quem já ouviu aquela frase? Independência ou morte. Historicamente, ela tem um propósito. Ela nos trouxe liberdade. Sim ou não? Independência ou morte. Historicamente, ela te trouxe liberdade. Mas espiritualmente, ela te mata. Se você continue levando uma vida independente, ela te mata. Porque a independência de Deus te leva à morte, mas a dependência de Deus te dá vida. Historicamente, ela te trouxe liberdade, mas espiritualmente, se você quer ter uma vida independente, você vai estar abraçado com a morte. Igreja, nós somos dependentes. Então se porte como aquele que depende. Dê destino às suas decisões, dê uma ordem às suas escolhas. Dependa do Senhor. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Descansa no Senhor. Ele vai fazer. Ele está fazendo.
na vida daqueles que dependem. Põe a mão no teu coração aí. Se possível, se tiver um homem cabeludo aqui, aperta seus pelos assim para doer. A mulher só põe os dedinhos assim, aperta assim. Mas o homem, eu queria estar aí. Dê uma ordem no seu coração aí agora. Libera uma voz para a tua alma. Fala para ela se aquietar. Porque Ele fala no coração. Ele revela no Espírito. Aperta mais um pouquinho aí. Como você tem guardado seu coração. Como você tem protegido seu coração. Você tem guardado seu coração. Olha para mim. Tem muitas pessoas que vê tudo, vê muitas coisas, mas não enxergam nada. Você pode ver muitas coisas, querido, mas o que você está enxergando? Às vezes a gente vê o momento das pessoas, né? Tantas pessoas que chegam aqui nos momentos tão ruins da vida dela, e a gente pega, nós temos a mania de pegar o momento e abraçar o momento, e a gente não tira a pessoa do estado dela. Tem pessoas que vê o momento, mas enxergam algo no passado. Você precisa proteger seu coração, querido, porque Deus quer te usar na vida das pessoas, não no momento delas, mas arrancar elas do passado. Sabe por quê? Porque nele, cada um de nós temos uma história. Porque a história revela um momento, mas nem sempre o momento revela uma história. Você precisa entender isso, querido. Talvez você chegue aqui num momento muito ruim da sua vida, mas esse momento não tem autoridade de sinalizar quem você é na história. Mas a história revela o momento. Então, talvez a gente fica vendo o momento das pessoas. O diabo fica vendo seu momento. Mas Deus vê sua história. Você tem uma história. Ele quer influenciar o seu momento através da história. O diabo não, ele pega seu momento e destrói, e te cobra, e te acusa. Sabe por quê? Porque você não guardou seu coração. Você perdeu a identidade. E essa noite eu quero te dizer, você é um homem ou uma mulher de história. Deus tem uma história com você. Então guarde seu coração. Não é tudo que você pode tocar, não é tudo que você pode falar. Guarda seu coração. Se ele serve como o guia, ele também serve como aquele que nos protege, um guarda que não dorme. Ele está sempre alerta. Eu disse, o Senhor está te vendo. O Senhor está aqui, Ele está te vendo. E Provérbios de número 4 também serve como instrumentos de medidas. Eu gosto disso. Instrumento de medida para avaliar a posição que estamos. Provérbios de número 4 serve como uma estaca colocada próxima a uma erosão. Um ano se passa, você volta lá, vê se a erosão avançou ou ficou estagnada. Provérbios de número 4 fala de medidas. Como você tem andado. Isso é muito importante. Eu disse aqui hoje de manhã, eu amo a escola de discípulos. A nossa escola de discípulos é bênção. Por que é bênção? Porque é hora da gente parar para nos avaliar. Se nós estamos avançando, se nós estamos
retrocedendo. A escola de discípulos serve como medida da sua caminhada em Deus. Isso é bom. É importante como você tem avançado. Também revela aquilo que tem te paralisado. Situações ainda que você não resolveu. É instrumento de medida, de avaliação. É importante, à luz da palavra, te avaliar. É porque Ele esquadrinha. Ele esquadrinha, querido. Só Ele esquadrinha o coração do homem. Então deixa Deus te avaliar. Será que eu estou certo? Será que eu estou avançando? Ontem nós falamos no Aliançados que todo relacionamento em Deus, ele cresce, ele avança. Vou repetir de novo. Todo relacionamento em Deus cresce. Porque Deus não é estéril, o reino de Deus não é estéril. O reino de Deus é frutífero. Ele floresce. Então tudo em Deus, tudo que é de Deus, traz paz. Sim ou não? Quantas vezes você já ouviu isso? E quanto tempo você está andando em tribulação? Você quer ser feliz? Sua motivação é ser feliz? Você quer avançar e não consegue? O Senhor está te avaliando, querido. Aceita o Senhor te avaliar. Eu acho muito importante isso. Instrumentos de medidas. A Bíblia é um instrumento de medida. De manhã eu falei também que eu tive com um jovem essa semana. E a gente falou sobre o nível de temor. Quanto mais o meu nível de temor cresce, mais eu cresço no Senhor. Quanto mais eu cresço em temor, mais eu livro das coisas que me atrapalham. Você vê quando uma pessoa está crescendo em Deus, é quando ela deixa de fazer algumas coisas que ela faria assim, ó. Você vê quando a pessoa está crescendo em Deus, quando ela começa a buscar um caminho, a buscar um conselho. Você vê quando a pessoa está crescendo em Deus, você pode ver que ela não anda só, ela está sempre rodeada de pessoas. E o nível de temor dela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quanto mais o nível de temor dela cresce, melhor ela se transforma aqui na terra. Provérbios 12, 18. Coloca aí. Segura aí. Eu separei esse versículo aqui para materializar como que éramos e como devemos ser. Sei que você já leu. Mas olha que importância isso. Quando a gente amadurece, quando a gente cresce em nível de temor, a nossa fala muda. Tem coisas na nossa vida que começam a mudar, querido. Porque o nosso nível de temor cresce. Uma delas é lindo. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que edifica. Querido, se não for edificar, não fala. Isso é temor. Porque quando a pessoa vem te procurar, querido, e nós trabalhamos com discipulado aqui, nós temos discipuladores confiáveis, homens de Deus, mulheres de Deus, mas o nosso maior desafio é manter nosso nível de quê? De temor, não negociar com o pecado, tirar a pessoa do estado dela, trazer a pessoa de volta, amém, queridos? Então nossa responsabilidade, nós temos responsabilidade daquilo que falamos. Ontem nós ministramos isso lá, falando que palavras são sementes, que expressa o desejo do coração. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala.
Maria Cecília está falando ali. Deixa ela. Eu entendi essa linguagem dela aí. Deixa ela falar aí, moço. Esse José. Ô, José, deixa ela falar. A menina está dando glória a Deus. Olha o José lá interrompendo o processo de crescimento da menina. Vou te cobrar depois, sou pastor dela, viu? Menina está na casa de Deus dando glória e o José indo embora. Com falta de revelação desse homem. Você vê quando a pessoa está crescendo em temor, querido, é quando a fala dela muda. E quando a fala dela muda, agora ela tem responsabilidade até no que faz. Sabe por quê? Porque a fala muda. O que Provérbios 18 diz lá? Que ele dá palavras que ferem como? Mas a língua dos sábios traz o que, querido? Cura. Quem ama a sabedoria aqui? Lute por ela, querido. A sabedoria não é o princípio. O temor não é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais eu cresço em temor, mais eu vou navegando na sabedoria. Eu tenho responsabilidade no que eu falo, agora eu tenho responsabilidade no que eu faço. Eu tenho responsabilidade daquilo que Deus me confiou. Agora eu guardo e protejo aquilo que Deus me confiou. Amém? Eu começo a orar como eu paro de reclamar do meu chefe, agora eu oro por ele. Eu paro de reclamar do meu salário, agora eu abençoo ele. Eu paro de olhar para as minhas demandas. E agora eu dependo de Deus. Então, Provérbios 4 serve para nós então como medidas, avaliação, como é que está seu nível de temor? Você toca em qualquer coisa? Você experimenta ainda qualquer coisa? Você cheira qualquer coisa? São portas, falamos isso, existem portas, querido, você tem que proteger, você tem que guardar, meu Deus. E quando se fala de coração, o que Apocalipse está? Jesus está à porta aí? Como é que está seu coração, querido? Jesus está batendo aí? Eu te perguntei como é que está seu relacionamento com o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está sua intimidade com o Espírito Santo? Como é que tem se relacionado com o Senhor? É isso que vai te trazer temor. E você vai navegar na sabedoria. E agora suas palavras não ferem, agora elas curam. Tem alguém que pode dizer amém aí? Então, a parada de Provérbios 4 é, presta atenção, guiar, guardar e avaliar. Você tem um caminho, você tem que olhar para frente. Ele vai te guiar num caminho, mas você precisa olhar para frente. Ele vai guardar, proteja o seu coração. Ele vai te guardar, vai te proteger, mas você precisa se avaliar. Como eu tenho crescido? Se eu tenho crescido? Se é isso que eu quero? Uma das palavras que me marcaram quando eu me converti, e eu sei que foi a mesma palavra para todo mundo, porque o filme é o mesmo, só muda os personagens. Eu creio que todo mundo já viu isso. Quando eu me converti, Keila, perguntaram para mim se eu ia me tornar um fanático. Acho que todo mundo já, né? Você vai andar agora com a Bíblia debaixo do braço? Eu tive um pastor muito top. Gente, vocês não têm noção do meu discipulador, não. O cara era top. Ele falava assim: Glenn, você tem que ser um 007. Enquanto todo mundo... Conhece aquele crente 007? Só fica escondido. Meu pastor falou: Glenn, você tem que ser um 007. Eu falei: mas eu sou até meio doidão, né, pastor? Né? Eu preciso falar. Não é falar, é como falar, é para quem falar. O 007 não anda com a Bíblia debaixo do braço. Ele leva a palavra está com ele. O Jonas está impactado, né, Jonas? O Jonas compartilhou um negócio tão legal ali comigo. O Jonas está impactado, o cara não perde oportunidade para nada.
É seu primo? Seu irmão. O Jonas está impactado. O irmão dele não perde a oportunidade. Chega perto dele, não é isso, Jonas? Chega perto dele. Ele fala. A palavra tem que estar em você. Hoje é o tempo, querido, de pregar em tempo e fora de tempo. Provérbios 4, vai te guiar, vai te guardar, mas o seu papel é avaliar como é que você tem andado nesse evangelho. Tem fruto? Hoje de manhã eu falei assim, engraçado, né? Você anda, tem 1 ano que você anda na igreja, 1 ano você está numa plataforma de multiplicação, de edificação, 1 ano entra, 1 ano sai, e você continua só. Você não consegue trazer ninguém para a igreja. Vamos nos avaliar, querido. Nós precisamos nos avaliar. E eu vou te falar, nessa avaliação, o que Jesus diz. 1 ano você está numa plataforma de edificação, desse evangelho que vai, desse evangelho que você carrega, passa 1 ano, ninguém te procura, ninguém te segue, ninguém... Se avalia, querido. Pastor, eu convido todo mundo a ir para a igreja e ninguém vem, é porque ninguém vê a igreja em você. Você está precisando ser igreja. Em vez de você mandar todo mundo para cá, abre sua casa. Deixa as pessoas te conhecer. Tem gente que gosta de pregar para a multidão, né? Já viu? Tem gente que fica até mais bonito quando vai pregar para a multidão, né? Quem anda comigo sabe que eu vou falar. O meu melhor culto é quando eu estou com você, querido, numa visita. E Deus lava a mesa, e Deus revela, e Deus dá direção, Ele nos guia ao caminho certo, Ele guarda, nos protege de todo mal. E eu saio de lá falando assim, Jonas, avalie. Sabe o que eu falei para o Jonas hoje? Pode falar, Jonas? Falei, Jonas, se apruma o pelo, eu vou ser seu peixe. Eu vou te engolir. Até você se convencer de algumas coisas. Aí o Jonas, pastor, eu tô no 12. Repita comigo, graça. O evangelho tem que a propósito do evangelho é te dar graça, querido. Autoridade para ser. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra aquilo que você carrega. Amém, queridos? Então, por que as portas do inferno ainda não foram arrebentadas? Se avalie. Deixa eu partir para o final aqui. O nosso maior desafio é o que olhar e o que deve descer ao coração. Nesses dias a gente precisa saber olhar, porque se a gente não protege o coração, desce para o coração. Eu assisti um filme, não me pergunte o nome que eu não sei, não vou falar também, porque tem que estar posicionado. Não fala, é muito forte. Mostra um pai na mesa com a sua esposa e com o seu filho, e eles orando na mesa, agradecendo a Deus pelo aquele momento, pelaquela comida, coisa de crente, top, bonito, coisa de cristão mesmo. Tem que ser assim. A hora que eu vi assim, nossa, que filme legal. O homem orando ali, aí entra um homem mau, abre a porta, ele é recebido, e aquele homem bom que estava ali orando, com a família, com a mulher e com o filho de 10 anos, estava ali na mesa, começa a estremecer, começa a gaguejar, e o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. E ele vai entrando, calado, ele senta na mesa, e mata o homem bom, e mata a mulher,
e chega no filho e faz uma cruz no filho. E vai embora. Passa-se anos, esse menino se torna adulto, forte, e decidiu colocar a vida dele nessa história, até encontrar o homem. E os dois se encontram. Os dois se encontram. Eu vou te falar, foi 1h10 o filme que eu falei? Não, o que eu falei aqui de manhã? É 1h25 era o filme. 1h10, nos 15 últimos minutos, 1h10 de filme, eu estava convencido que aquilo que eu estava vendo é que o homem era mau. E era mesmo. O homem é esse cara. Rapaz, ele matava os caras assim, ó. Ele chegava a matar o cara e falava assim: Nicolas, hoje eu vou te matar, peraí. O Nicolas está tremendo, ele falou: qual é o seu nome? O Nicolas, ele, puf, dorme em paz, Nicolas. Ele só perguntava o nome do cara para falar assim: dorme em paz. Esse homem é muito mal. 1h10 de filme, eu vendo um homem mau. Mas nos 15 últimos minutos do filme, meu Deus, que forte. É os 15 últimos minutos do filme que os dois se encontram. E agora só está os dois. Chegou a hora. E o homem mau curva a cabeça e diz para ele: a cruz que eu coloquei na sua testa não foi para te marcar, foi para te reconhecer que esse dia ia chegar. Esse dia ia chegar. Mas antes de você me matar, eu quero te dizer que eu tive um pai muito mau. O meu pai foi muito mau. Aí o cara, o mocinho lá, não quer saber, escuta a minha história, depois você me mata. Eu tive um pai muito mau. Se minha mãe cozinhasse para ele e o tempero não fosse o que ele queria, ela apanhava. Se ela cozinhasse a carne fora do ponto, ela apanhava. Dentro do ponto, ela apanhava. E se ela queimava, ela apanhava. Bateram muito da minha mãe. Esse homem bateu muito da minha mãe. Eu vi minha mãe apanhando todos os dias, ao ponto dela morrer. Ele bateu tanto nela que ela morreu. E ele bateu na minha frente. E eu vi minha mãe morrer. Meu pai batia na minha mãe todos os dias. Todos os dias meu pai batia na minha mãe. Com medo de ser julgado, ele sai de casa e vai para outra cidade. Encontra uma mulher. E essa mulher leva ele para a igreja. Que legal, agora meu pai é da igreja. E na igreja, ele casa com essa mulher e agora tem um filho com ela. O que ele fez com a minha mãe e comigo, agora ele está na igreja, com outra família. E ele é bom para outra família. Ele é bom. Mas um dia eu encontrei ele. Eu matei ele e a mulher dele. Mas eu deixei o filho dele. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Agora você vai tirar o peso que eu levo. Pode me matar. Esses são os 15 minutos de um filme que 1h10 eu estava convencido que aquele homem não tinha história. Aquele momento estava revelando um homem mau. Mas hoje eu estou aqui para te falar. Pensa na história desse homem. Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele aí. Só um minutinho, se coloca aí. O pai acaba com a família. E agora o pai converte, vai para dentro da igreja e constrói outra família. E dá tudo de bom para o filho. É por isso que eu te digo, querido, o momento não tem autoridade para revelar uma história. Mas uma história pode revelar um momento. Nós precisamos entender isso.
para a nossa língua curar. Crescer em sabedoria, no temor do Senhor, para que quando a gente abrir a boca, ajudar, direcionar. E dentro dessa responsabilidade, aquilo que você falar, você pode dar a vida ou trazer também a morte. Então o que eu tenho que ter? Responsabilidade. Então eu preciso o quê? Guardar meu coração. Eu preciso proteger meu coração, porque dele procede vida. O que tem descido no seu coração, querido, nesses dias? O que desce no seu coração muda seu sentimento. O que desce no seu coração muda sua visão. O que desce no seu coração pode mudar até seu entendimento, querido. Essa semana eu aconselhei jovem demais. Cheguei num jovem e falei assim, deixa eu te falar um negócio para você. Ele estava chateado, bruto demais. Deixa eu te falar um negócio para você. Estava julgando todo mundo, dando tiro para todo mundo. Porque ele não queria dar chance para ninguém. Pronto para condenar todo mundo. Eu contei uma história para ele. Falei, filho, se chegasse uma prostituta aqui agora, você sentaria com ela? De jeito nenhum. Você não senta, não. Então agora vamos lá. E bater papo com essa prostituta? Você bateria um papo com ela? De jeito nenhum, meu pai não deixa. É besta. Cruz credo. De jeito nenhum. Eu falei para ele assim, o Jesus que a gente segue, o Jesus que nós somos discípulos, ele parou tudo. Ele decidiu passar por Samaria. Pediu para os discípulos sair fora dele. Vai comprar comida. Porque no meio-dia ele sabia que uma mulher adúltera iria tirar água do poço. E aquela mulher sai daquele encontro transformada. Amém, né? Deixa eu te falar o que Jesus viu nela. Jesus viu uma mulher destruída, mas ele enxergou uma adoradora. Quando Jesus entra na história dela, Renata, ele fala assim, fala o que você quer falar. Por que vocês, judeus, só podem adorar em Jerusalém? Ela não falou do marido, do pecado dela. Sabe o que ela falou? Por que vocês, judeus, dizem que nós só podemos adorar em Jerusalém, sendo que em Jerusalém a gente não entra, somos samaritanos? Aquela mulher não pediu dinheiro, aquela mulher não falou do estado dela, aquela mulher, Jesus enxerga nela uma adoradora, não uma pecadora. Guarda seu coração, cuidado com o que você começa a julgar as pessoas. Sim ou não, queridos? O que Jesus enxergou nela? Uma adoradora. O que você quer? Eu só quero adorar. Tem que ser lá. Ele, não, eu estou à procura de verdadeiros que me adorem em Jerusalém? Em Samaria? Não, que me adorem em espírito? Pode aplaudir Jesus aí, tanto que ele é top. Mas quando a gente não protege o nosso coração, a gente sentencia. A gente faz o que a gente está vendo. E ignora aquilo que a gente precisa enxergar. Ao ponto de Jesus falar para ela assim, do seu interior, meu Deus, do seu interior fluirão o quê? A mulher estava seca. A mulher estava tão seca que ela estava atrás de água. Então, quando Deus te apresentar alguém, não pare naquilo que você está vendo. Peça a Deus para te revelar o que você precisa enxergar.
Quando seu casamento entrar na rota de conflito, não sai falando para todo mundo quem seu marido é, quem sua mulher é, o que seu casamento se tornou. Peça a Deus para enxergar o propósito. Porque Deus te deu um presente. E você precisa guardar, proteger e também se autoavaliar. Então, o nosso maior desafio é o que olhar e o que deve descer para o coração. Põe a mão no coração de novo. Agora não vou falar para você apertar, não. Essa palavra é para você, querido. Você está entendendo essa palavra? O Espírito Santo manda você guarda seu coração. Protege seu coração. Não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você precisa enxergar. Amém? Senão nós passaremos por 3 etapas. Lucas 6, 39 diz, eu gostei dessa. Lucas 6, 39 diz, Jesus também fez a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? O que você está vendo? Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 juntos no buraco? Jesus deixou essa parábola. Como eu posso guiar alguém sendo que eu não tenho a visão? Os 2 cairão. Esse mesmo Jesus diz o quê? Tire primeiro a trave dos seus olhos. O que ele está falando? Pode? Eu quero saber se pode. Pode alguém, porventura, guiar um cego? Os 2 cairão juntos. Tem coisas que você quer fazer, mas você não enxerga. Tem coisa que você quer fazer porque você viu, mas você não enxerga o propósito. Sim ou não? O que você precisa enxergar nessa noite? Para que você pare de ser cego para tantas coisas. Quantas vezes nós enxergamos coisas e ignoramos pessoas? Já falei isso aqui. Nós estamos na era, Moura, de emplastificar. Nós estamos na era do plástico. Os relacionamentos agora são de plástico. Nós não podemos molhar os relacionamentos. Mas não tem como você não andar com ele se você não nascer de novo. Da água. O que a palavra de Deus diz? Ele quer te encharcar. Mas você quer ser plástico. Sim ou não? Tu é plástico. A água não pode pegar. E se pegar, nem faz nada com você. Do seu interior fluirão rios. E tem que nascer da água e do. Mas você quer ser plástico. Duro. Porque o plástico protege. O plástico, querido, protege o seu estado. Mas a água faz você experimentar o sobrenatural. Trocamos pessoas por coisas, porque vemos pessoas, não enxergamos propósito nelas. O pastor Gines me dá toda a liberdade e a testemunho dele. Um dia eu enxerguei no pastor Gines um homem frustrado, cansado, esgotado. Eu vi o Gines, eu falei, rapaz,
Esse homem é no 12, o que esse homem está parando? E todo mundo falando do Gines, elogiando ele na internet, porque o Gines, meu Deus, que homem precioso é o pastor Gines. Quem conhece o pastor Gines aqui? É forte, né, aquele homem, né? Então, todo mundo via ele assim. Mas um dia eu enxerguei algo diferente nele. Todo mundo via e cobrava dele um pastorado, de um missionário de essência. E um dia eu enxerguei a missão nele. Gente, você é missionário, gente. Que? Você não é pastor, meu filho, tu é missionário que vai pastorear no campo. O que você está falando? Eu te enxerguei. Eu enxerguei o seu ministério. Você é um missionário. E as pessoas te querem como pastor, você está morrendo. O que aconteceu com o Gines? O que aconteceu com o pastor Gines? Hoje ele é um missionário que pastoreia. Amém? Falei, pastor Gines, ganha tudo. Pode ganhar tudo aí. Pode mandar para nós que a gente cuida. Eu sou pastor que faço missão, mas ele é um missionário que pastoreia. Palavras dele, você enxergou em mim o que ninguém via. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Né? O que você está vendo? Ah, não, eu ia até embora. Eu nem precisa. Por favor, olha para a pessoa do teu lado. Eu estou te perguntando, o que você vê? Você vê o que, meu filho? Pronto, continua a pregação aí, Dona Irã. Dona Irã, olha para esse homem bonito aí. Ó, o que você vê? Você está rindo, né? Quando a pessoa te olha, mas ela está arrebentada por dentro, querido. Na verdade, essa pessoa nem queria estar aqui. O que eu estou fazendo aqui domingo à noite? Esse pastor falando esse trem. É porque quando a gente vê, a gente é levado a expressões. Eu olho para a Juliana, eu vejo uma mulher que me admira. Tem uma hora que eu dou vontade até de cantar ela aqui. Mas quando eu chego perto dela, ela não vem, não. Aí eu começo a enxergar umas coisas esquisitas. Amanda é a mesma coisa. Quem vê a Amanda, não enxerga ela. Vamos lá de novo? Olha para o irmão aí. Aline, olha para esse homem, Aline. O que você vê? Fala não, guarda o coração. Ó, só não fala não. Ô Gabi, não é para você olhar para sua mãe não, olha para esse homem seu aí. O que você vê? O que você está vendo? Ei, o que você... Olha, eu tô te dando... Olha para a pessoa que está do teu lado, o que você vê? O que você vê é insuficiente daquilo que Deus enxerga nessa pessoa. Amém? O que você vê é insuficiente daquilo que Deus enxerga. É por isso que Ele bem sabe os planos que tem ao nosso respeito. Planos de nos fazer prosperar. Se eu for emprestar o microfone para você, talvez você pode falar, estou vendo uma terra seca. Deus vê uma terra encharcada. Talvez se eu te emprestar o meu... Danilo, você olhou para a Fernanda? Eu não vi? Olhou, né, Danilo? O Danilo está beijando a Fernanda. Talvez, querido, você olha para essa pessoa, ela está uma árvore seca. Mas Jesus tem uma palavra. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que a figueira não floresça, querido, ela vai brotar. O problema é você estar paralisando aquilo que você vê, ignorando aquilo que você tem que enxergar. Talvez você vê seu casamento, seu relacionamento, talvez você vê sua vida financeira. Você precisa enxergar o propósito. Amém?
Eu olho para a Mariana aqui, ó. O que eu vejo na Mariana? Tem mais como eu olhar para a Mariana como filha do Vinícius somente. Já vejo a Mariana como uma médica já. Minha consulta tem que ser barata, viu, minha filha? Pode aplaudir, pode aplaudir. O que eu vejo na Amanda é minha filha, mas o que eu enxergo dela é aquilo que Deus tem para ela. Eu já falei isso aqui. Tinha um pai cansou, ele cansou, falou, cansei, eu não dou conta mais, se chega, eu esgotei minhas possibilidades. A minha filha não reage para nada. Falei, e aí agora, o que você vai fazer? Eu vou orar agora para ela ser uma missionária. E Deus foi curando o coração daquele pai. E ele chegou para aquela filha um dia e falou assim, filha, eu não te cobro mais a sua profissão. Se você for uma missionária, andar com Jesus, eu sei que Ele vai te dar as melhores profissões. Eu estava orando errado com você. Eu queria um título em você. Antes de você ser alguém, Deus, eu quero te pedir perdão. É forte, não é? Meu Deus, estou na introdução. Lucas 6,45 diz assim, Lucas 6,39 diz, porventura pode um cego guiar um cego? Lucas 6,45 diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que está cheio do coração. Então não queira coisas boas de quem é ruim. Está aqui escrito. Como é que está teu coração? Cheio de coisas ruins? Essa noite é a noite de alinhamento de coração. Tem coisa aí no seu coração que ainda te faz mal? Nós vamos entregar isso aqui essa noite, amém? Amém, queridos? Está comigo ou não? Sabe aquele negócio que você não vê florescer, está passando os anos e nada acontece na sua vida? É porque você está guardando coisas maus, sentimentos maus no seu coração. Amargura vem de águas amargas. O que você está bebendo, querido? Tem coisas más no seu coração, sua boca vai denunciar, diz a palavra. Então guarda seu coração, protege seu coração, se avalie. E para finalizar, o versículo 47, 48 é lindo. Eu mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim, ouve as minhas palavras e as para. Segura aí, segura. Vamos ler o texto. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Se você ouvir as palavras, ir até ele e praticar, ele vai te mostrar o caminho. Você é semelhante àquele, 48. É como um homem que ao construir sua casa, uma casa, cavou fundo e colocou alicerce na rocha. E aí você sabe a história. Veio a inundação, veio o vento, e aquela casa permaneceu em pé. Fala assim, rocha. Pedro recebe uma visão de Jesus. Jesus olha para Pedro e fala, meu filho, isso não vem de você não, essa revelação aí é muito forte, eu tenho certeza, eu te conheço, Pedro, não vem de você, não vem da tua carne, não vem do teu sangue, essa revelação é muito forte, sobre essa revelação edificarei a minha igreja. Esse mesmo Pedro agora, reposicionado, ele escreve uma carta, e diga assim para a igreja, nós somos pedras, porque a rocha é Ele. Pedro não escreve, eu sou a rocha. Pedro escreve, somos pedras na edificação de uma casa espiritual. Pedro guardou o coração, querido. Você precisa guardar coração
em quem você é em Deus. Se achegue a Ele, busque Ele, que Ele vai te mostrar quem é você. Às vezes você perdeu sua identidade. Sabe por quê? Porque você parou de buscar o Senhor. E às vezes, você para as pessoas é a pessoa mais perfeita. Mas a parada é como é que Deus te vê. Como é que Deus está te enxergando. Às vezes você é tudo, seu currículo é top. Você, sabe aquelas pessoas que pegam o currículo para revelar quem ela é? A parada não é essa, a parada é como Deus te vê. E como Deus te enxerga. Pedro guardou o coração mesmo, arrependido, quando deram oportunidade para Pedro. Pedro prega numa oportunidade que deram para ele, querido. Ele converte 3.000 pessoas num só discurso. Lá não tinha microfone e caixa de som. O Espírito Santo pegou a voz de Pedro e lavou aquele povo. 3.000 almas. Pedro guardou o coração. Tem o 49? Não, é só até o 48, é isso mesmo. Não, só até o 48. Não, tem o 49, não é? Ai, você também sabe a história. Teve um dia que Jesus olhou para Pedro e falou assim: vai com João, sondar seu coração, Pedro. Leva nada não. Não leva nada. Como assim? Não leva nada. Meu Deus, como é que eu não levo nada? Vai meu filho. E Pedro saiu com aquilo, levar nada. Quem te receber, recebeu. Quem não te receber, sacode a poeira do pé. Vai para outro lugar. E aquele que te receber, não tenha pressa de ir embora, não. Honra ele, fica lá com ele. Mas teve um momento que Jesus fala assim: não leva nada. Vocês não vão levar nada. Repita comigo: nada. Você vai para uma viagem sem levar nada, meu filho? Você vai para uma missão sem levar nada? Jesus é top, né? Nada. Pedro encontra alguém clamando por misericórdia. E Pedro chega para a pessoa e fala assim: meu Deus, estava tão claro na mente de Pedro que ele não tinha nada, que ele fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho. O que o coração de Pedro, a boca estava denunciando: moço, eu não tenho nada. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Às vezes você quer ter muita coisa e você não faz nada. Decida ter nada, querido, que o Senhor vai te usar para muitas coisas. Então livre-se daquilo que te atrapalha. Protege o seu coração, guarda o seu coração. Eu quero que você fique de pé e o ministério de louvor vem. Tá certo, Patrícia? Pode vir. Pode vir. Deixa a Bíblia na cadeira. Afasta do irmão. Aproveita que a igreja está um pouco vazia. Afasta desse irmão aí que o negócio vai pegar agora. Ah, Deus. O que nós aprendemos nessa noite, Senhor? Que o Senhor nos dá uma direção. Se a gente olhar para frente. Querido, tem uma direção para você se você olhar para frente. Pare de olhar do seu passado. Olhe para frente. Pare de olhar para aquilo que aconteceu. Olhe para aquilo que Deus vai fazer. Enquanto eles organizam aqui, feche seus olhos. Eu quero te dar um comando. A palavra de Deus, querido, tem que servir para você como guia. A palavra de Deus te protege quando você guarda o seu coração. E a palavra de Deus passa a ser tão poderosa quando você se avalia
e reconhece a posição que você está. A palavra de Deus serve como instrumento de medida. O maior no reino dele serve. Feche seus olhos. Você tem servido? Você tem guardado seu coração? Você tem entendido o seu tempo com o Senhor? O que você olha não é o que você enxerga. Se você está olhando muitas coisas, Deus te manda enxergar aquilo que você olha. E se você quiser, querido, se achegar ao Senhor, se você quiser ir ao Senhor, Ele vai te mostrar quem é você nele. Você não é o momento. Você não é o momento que você está vivendo. Você não é a crise que você está passando. Você não é a insuficiência que você tem. Você tem uma história com Ele. Se achegue a Ele, Ele te mostrará a quem Ele te compara. Se você não tem conseguido se achegar ao Senhor, Deus te trouxe aqui nessa noite. Nós vamos achegar o Senhor nessa noite. E Ele vai te mostrar que Ele tem uma história com você. E ao som dos instrumentos, se você quer reconectar, se você quer enxergar muito mais do que você está vendo, porque você deixou de seguir ao Senhor, você deixou de se aproximar ao Senhor. E se nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus, você que está na live, você que está aí na live, se você quiser entregar sua vida a Jesus, vá agora, se levante, vá à frente da televisão, do computador, do celular, e se ajoelhe. Se você perdeu a sua identidade, Ele vai te mostrar quem você é, mas você tem que se achegar a Ele. Se você é resultado daquilo que as pessoas veem em você, querido, sai dessa rota. O segredo é: eu sou aquilo que eu me tornei nele. Se você vive para as pessoas, querido, se você está cansado de ser o que as pessoas querem que você seja, decida nessa noite, se achegue a Ele essa noite, querido, Ele vai te revelar. A Bíblia diz: eu te revelarei com quem eu te comparo. Se você é filho, se você é discípulo, ouça essas palavras. E ao som dessa música, saia do seu lugar e venha para cá. Isso vale para todo mundo, da intercessão à mídia. Tão lindo é cada Se você não tem guardado seu coração, se você entende que você precisa guardar o seu coração, saia do seu lugar aí agora. E faz de mim o teu altar. Pode vir. Vem. Se achegue a Ele, Ele te mostrará Segura-me, quem Ele te compara. Você nunca vai soltar. Sim. Tão lindo é cada momento Deus, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. se achegue a Ele, se achegue. Segura minha mão, você nunca vai soltar. Existe um lugar. Existe um lugar. Leva-me ao lugar. Ei, Deus, onde só você e eu desfrutamos um Meu Deus. momento. Meu Deus. Te amo, meu papai.
dependo, sou dependente desse amor. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Noite de alinhar os corações. Entrega agora, entrega seu momento, entrega o seu momento. O seu momento não é a sua história, querido. E faz de mim o teu altar. É Deus, a história que te fortalece, a história que fala quem você é. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Meu Deus, existe um lugar. Tão lindo é cada momento Nesse lugar que me visita e faz de mim o teu altar. Leva-me. Quero ir contigo mais profundo. Então entra no lugar, entra agora. Segura-me. Vai, entra lá, entra. Nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, papai. Você é filho, você é filha. Digna desse amor. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Sim, só teclado. Sabe, querido, às vezes a gente quer ser o lugar para alguém, e não tem como ser o lugar sem reconhecer o lugar. Quando eu reconheço o lugar, eu me torno o lugar. Às vezes nós queremos ser lugar de muitas coisas, sem reconhecer o lugar que estamos, a fonte daquilo que nos coloca de pé. Às vezes nós queremos abraçar todo mundo e nós não somos abraçados. Queremos mostrar o caminho para todos, mas nós nos perdemos no caminho. Você se torna o lugar quando você reconhece o lugar. Jesus disse: eles são meus, eles estão em mim e eu neles, porque eles reconheceram Jesus. Talvez você está negligenciando a sua identidade em Jesus, tentando ser o caminho para muitos, tentando ser um lugar de consolo para muitos. Você nunca será o lugar se não reconhecer o lugar, porque sem Ele não podemos fazer nada. Você precisa devolver o seu coração ao Senhor. Você tem que tirar seu coração das mãos daquele que você entregou. É muito fácil a gente colocar o nosso coração, a nossa expectativa na mão de homens, projetos humanos, e tiramos o nosso coração de Deus e ignoramos o lugar, ignoramos a presença, não sentimos mais a presença, porque nós não reconhecemos mais o lugar. Você só se torna o lugar, querido, eu falo de novo, quando você reconhece o lugar. Então agora é hora de entregar, amém, seu coração novamente. E se tiver alguém aqui que quer confessar Jesus, entregar seu coração a Ele, pode vir também, tá, querido? Ei, se você está frustrado, decepcionado, é que você colocou o seu coração em rota de perigo. Se você se sente abandonado, querido, a palavra diz: Ele nunca te abandonará. Então não tem motivo. Sabe o que você está sentindo? Porque você não está reconhecendo o lugar. Você não reconhece o lugar, você não reconhece mais. E Ele vai te levar para o lugar, querido, o lugar onde só você e Ele. E você vai se tornar o lugar, a fonte.
Mas reconheça o lugar, reconheça. Reconheça. Ele te enxerga, Gabi. Ele não só te vê, ele te enxerga. Ele não só te vê, ele te enxerga. O homem, o limite do homem é ver, querido. Mas Deus enxerga, Ele esquadrinha. Não negocie o lugar da sua identidade. Não negocie o lugar da sua identidade. Reconheça o lugar. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar. Existe um lugar. Meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Meu Deus! Inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, Então leva-me a um lugar onde só você e eu. o lugar que Ele te enxerga, o lugar que Ele fala, o lugar que te direciona, o lugar que você reconhece Ele como caminho. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Amo, Te amo, meu amo, papai. amo, papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Xere cantará, barachore cantarás. Você vai receber um abraço aí de alguém. Pode ficar de pé. Xara cantará, barachore cantarás. Pastores, você vai receber um abraço. Lucas, leva-me ao lugar. Leva-me ao lugar. Sim, Deus. Santo, 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 santo. Leva-me ao lugar. Diga que você depende do amor dele. Você que recebeu da live, sinta-se no lugar e se torne o lugar. Reconheça o lugar e se torne o lugar. Em nome de Jesus. Ele vai te levar para um lugar onde só você e ele vai desfrutar. Eu te abençoo, vão em paz, Deus te abençoe, que a misericórdia, o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, vão em paz. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei